Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dia de transmissão online da Semana Mundial do Cérebro. Eu sou o André Luiz, psicólogo, neuropsicólogo, mestrando no programa de pós-graduação em psicobiologia do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, colaborador no Centro Paulista de Neuropsicologia, dentro do Núcleo de Avaliação Neuropsicológica Infantil Interdisciplinar, o CPN-NANI, e tutor no Instituto ABCD. Além de fazer parte de um grupo de pesquisa que chama Pela Primeira Infância, que é um grupo de trabalho que estuda o desenvolvimento infantil do 0 aos 6 anos. Bom, falando sobre a nossa semana, então nós estamos vivenciando a sexta Semana Mundial do Cérebro, né, e o tema é o que o cérebro tem para nos contar, e eu espero que eu consiga trazer para vocês algumas curiosidades, né, que nós possamos complementar o que vocês já sabem sobre o nosso cérebro, né, e trazer algumas curiosidades também. Bom, o que nós veremos nessa aula? Né, como a criança aprende? Que tipo de mecanismo está envolvido na primeira infância? Como ocorre o desenvolvimento infantil? E o mais importante, o que a neurociências tem a ver com isso? Né? Nós sabemos que a neurociência vem influenciando diversas áreas do nosso ser e fazer humano. Né? Hoje nós temos neuromarketing, neuropsicologia, né? Neuroeconomia e também temos a neuroeducação, que são contribuições que a neurociência tem, né, unindo-se ao que a educação já tem de conhecimento. Então, é uma junção das áreas, né, dos saberes. Falaremos ainda sobre a relação da aprendizagem com a memória, né, e da importância dessa habilidade, né, cognitiva, memória, para a aprendizagem. Depois nós falaremos brevemente sobre os diferentes aspectos do desenvolvimento, diferentes perfis de aprendizagem, neurociências na sala de aula, como é que a gente pode se beneficiar e fazer com que os alunos se beneficiem das dicas que serão apresentadas aqui. E por fim, nós veremos parâmetros de observação em sala de aula. Tá? Sabemos que o nosso tempo é pouco, nós temos 1 hora para falar sobre isso, é pouquíssimo tempo, mas eu tentarei, dentro deste período, trabalhar e desenvolver com vocês um tema bem difícil, mas interessante de ser discutido. Ok? Bom, começamos falando sobre a diversidade de sala de aula. A diversidade é um tema que vem sendo muito discutido agora na nossa contemporaneidade, entretanto é algo, né, que já chama a atenção dos estudiosos há muito tempo. Por quê? Porque a diversidade está expressa na nossa sociedade, na nossa política, nas nossas religiões e também na sala de aula. Só que, lamentavelmente, né, o que nós observamos mais em sala de aula, por exemplo? É sempre aquele aluno dentro de um contexto que chama mais atenção. Né? Por conta de uma alteração de comportamento, né? Por conta de uma dificuldade, por conta de uma característica individual muito forte, né? Isso faz com que ele chame a atenção. Logo, ele se destaca do grupo, né? E aí nós chamamos de diferente. Né? Porque a maioria de nós costuma olhar para esse todo, né? A gente olha para as pessoas tentando o máximo possível entendê-las de forma parecida, dentro de um padrão de comportamento, dentro de um padrão, né, de regra, dentro de uma comunidade. Entretanto, sabendo que todos somos diferentes do ponto de vista físico, né, social, religioso, político, né? Nós também podemos estender essa diversidade para a aprendizagem. E se a gente começar a observar para além daquilo que nós já fazemos em sala de aula, nós veremos que na aprendizagem todos nós também somos diferentes. Todos nós também temos características individuais que utilizamos no nosso dia a dia e também utilizamos em sala de aula. Tá? Podem ser dicas para se beneficiar, podem ser estratégias, podem ser vários recursos que cada um de nós temos individualmente. Bom, para falar sobre aprendizagem, é impossível a gente deixar de fora o cérebro. Tá?
Por quê? Porque existem uma série de mecanismos envolvidos nesse processo que nós chamamos aprendizagem, tá? E o cérebro humano é, sem dúvida, né, como nós estamos vendo no slide, é a estrutura mais complexa do universo, tá? Todos os dias surgem pesquisas novas, novos conhecimentos, novas descobertas, novas áreas, novas funções, novos aspectos. Então, tudo isso faz, né, com que nós tenhamos um universo, né, desconhecido, um universo que ainda é muito enigmático. Mas sabemos, né, nós estudiosos, pesquisadores, né, os neurocientistas, que por trás das nossas ações existe uma estrutura que a gente chama de cérebro. Tá? Uma curiosidade é que a gente não consegue ver o cérebro de todo mundo. Não dá, não tem jeito. Tá? Para isso, nós nos beneficiamos do comportamento. O comportamento é o nosso aliado dentro desse processo de aprendizagem e dentro de um processo de mediação. Tá? Então, quando a gente está mediando uma aprendizagem, a gente consegue minimamente supor se aquele aprendiz está compreendendo ou não. Ora pelas faces que ele faz, né, de curiosidade, de não estou entendendo nada, né, de incógnita, ou de insatisfação, de sono. Então, a relação do cérebro com o comportamento é algo extremamente importante, tá? E auxilia muito a entender como cada pessoa aprende, como cada pessoa entende o processo ao qual está envolvido. Bom, falando sobre a neurobiologia da aprendizagem, né, a gente tem que falar sobre o desenvolvimento humano. Né? Falamos sobre o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é algo que até pouco tempo gerava muita discussão. Por quê? Porque nós costumamos dividir, né, em segmentos esse desenvolvimento. E aí, muitas vezes, cada teórico trabalha especificamente em um segmento desses, né, fazendo com que nós achemos que um sobrepõe o outro, que um é mais importante que o outro. Né? Mas, de uma forma geral, né, o desenvolvimento humano ele se dá em vários aspectos, né? Físico, né, cerebral, cognitivo, psicológico, socioemocional, espiritual, cultural, e aí depende muito da vertente dos teóricos que a gente acompanha. O desenvolvimento físico, né, do ponto de vista biológico, ele é o mais facilmente observável, tá? Porque independente da nossa intervenção, né, dando água, comida, a gente vai ver que a criança ela vai tomando forma, vai ganhando peso, vai elevando sua altura. Né? Então, o desenvolvimento físico ele é o mais facilmente observável. Tá? Entretanto, há estudos que nos mostram que não é só da água e comida. Né? Também é necessário afeto, também é necessário diálogo, também é necessário a introdução de normas e regras, entre outras coisas. Caso contrário, né, nós temos um aparato biológico, físico desenvolvido, mas faltam outros aspectos que nos tornariam seres sociais, seres culturalmente inseridos, né, dentro de um contexto. Tá? Outros aspectos importantes, o desenvolvimento cerebral. Então, enquanto a gente consegue observar facilmente o desenvolvimento físico, falar em termos de cérebro, se a gente não conseguir minimamente olhar para as habilidades motoras, de linguagem, de memória, de aprendizagem, né, a gente não consegue entender esse desenvolvimento cerebral. Porque cada palavra ensinada, cada movimento, cada gesto, cada objeto apresentado para a criança tem uma contribuição nesse desenvolvimento cerebral. Né? Lá no cérebro a gente vai ter, né, sinapses sendo formadas à medida que essa criança vai interagindo e aprendendo. Tá? O que não é diferente do desenvolvimento psicológico. Né? As nossas crianças elas necessitam de regras,
de limites, de uma rotina estruturada, né? Isso, inicialmente, parte do ponto de vista concreto, ou seja, vem de fora. Essas regras, limites, essa rotina, ela é incorporada, ela é introduzida, né? E passa a fazer parte do dia a dia do sujeito, ou seja, vira um hábito. Né? Então, é assim que nós conseguimos entender as regras de convivência, né? A tolerar frustrações, a aprender a compreender um não, por exemplo, né? A aprender a compreender que dentro de uma sociedade, às vezes eu tenho que ceder, às vezes eu tenho que entender que não dá, mas às vezes também eu tenho que me encorajar para enfrentar um problema, seja ele qual for, tá? Então, são outros aspectos que não são facilmente observáveis, mas que são extremamente necessários de serem desenvolvidos na primeira infância e que dependem e muito dos adultos. Tá? Depende da intervenção do adulto, da estimulação do adulto e de um modelo, né, de uma referência do adulto também. Porque não adianta eu dizer, olha, não faz isso e eu faço. Né? Então a referência começa por mim, né? O modelo começa por mim, tá? Bom, falar sobre desenvolvimento é difícil porque nós já vimos que é algo que é abstrato, né? E na intenção de tornar mais concreto isso que está sendo dito, dois pesquisadores norte-americanos eles criaram uma metáfora de um processo, né, para mostrar como é que esse desenvolvimento ocorre. Tá? Então, eles pegaram a metáfora de uma casa. Até pouco tempo, a gente não entendia muito bem a relação da genética com o meio, né? Então ficava toda uma briga. O que é mais importante, a genética ou o meio? Hoje nós sabemos que os dois são muito importantes, tá? E sabemos que o meio é extremamente importante. A genética, ela traz toda uma contribuição na nossa constituição, na nossa formação, mas o meio também é muito importante. Então, a metáfora da casa nos mostra que a genética, ela é como se fosse o rascunho, o desenho de uma casa ou até a planta da casa, tá? Mas nós sabemos que numa construção, que se de repente a planta não está legal, nós podemos ajustar dentro do terreno que nós temos, aumentar, ampliar, né, e criar outros espaços, tá? Para conseguir dar conta da nossa necessidade. Então a herança genética, ela é uma base extremamente importante. Mas as experiências que nós temos ao longo da vida, principalmente as experiências nos primeiros anos, elas são essenciais. Elas vão construindo uma base, né, forte para sustentar cada vez mais as lajes e quando chegar aos 18 anos, ela sustentar o telhado. Tá? Então, o desenvolvimento é algo que deve ser visto como um processo. É algo dinâmico, que depende de intervenção, que depende de estimulação, que necessita de atenção dos adultos. Caso contrário, eu não desenvolvo uma base forte e quando chegar a minha idade adulta, o momento de sustentar o telhado, né, essa estrutura abaixo do telhado, ela não suporta. Não dá para ter responsabilidade aos 18, isso é algo construído ao longo dos anos. Nesse sentido, nós temos uma lei fantástica, incrível. Quem não conhece ainda, eu oriento a estudar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E por que que lá no Estatuto existe uma definição do que é criança, que vem do 0 aos 12, e dos 12 ao 18, que é adolescente, né? Porque nós sabemos que eles estão em desenvolvimento. E por essa razão, no nosso Código Penal, torna-se adulto a partir dos 18. Ou seja, finalizamos a construção da casa minimamente aos 18, porque essa finalização, essa maturação, né, alguns especialistas vão dizer que ela ocorre até os 18, outros dirão que até os 21. Agora já tem novas tendências dizendo que vai para além desses anos, ok? Bom, estamos criando então a construção de uma ideia, falando sobre a neurobiologia da aprendizagem, sobre o cérebro em si, sobre o desenvolvimento, tá? E aí a gente começa a entender que dentro desse desenvolvimento existe um fator que chama aprendizagem, tá? Mas o que é a aprendizagem em si? E o segundo ponto é, quando começamos a aprender? Tá?
Até pouco tempo atrás, e ainda há uma discordância entre os teóricos sobre os conceitos. Então, eu trouxe aqui um conceito para a gente refletir sobre esse modelo, né? Sobre esse conceito de aprendizagem, e depois a gente fala um pouquinho quando começamos a aprender. Bom, a aprendizagem no conceito que eu trouxe, ela é uma alteração relativamente permanente de um organismo como resultado de uma experiência. Aí você vai me dizer, André, não entendi nada. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. Então, é uma alteração. Algo ocorre durante esse processo. Não é decorar, é aprender, tá? É relativamente permanente, por quê? Porque aprendizagens que eu não uso, é muito provável que eu esqueça. Vou usar um exemplo, e me perdoe se tiver algum professor de matemática, mas muita coisa da matemática, se eu aprendo e não exercito e não utilizo, a tendência é eu esquecer. Inúmeras outras atividades humanas funcionam dessa forma. Aquilo que eu não uso, eu esqueço, eu perco. Então é relativamente permanente. Tá? Como resultado de uma experiência. Pode ser uma experiência ruim? Pode. Né? Então, imaginem vocês que se eu estou passando num local e sofro um assalto em determinada hora da noite ou do dia, é muito provável que se isso tiver carregado emocionalmente, toda vez que eu passar naquele lugar, eu vou lembrar daquela situação. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para evitar de ter algum comportamento que eu tenha tido aquele dia, como por exemplo ficar preocupado, ou ficar com medo, ou esboçar, né, alguma reação. Mas o inverso também é verdadeiro. Imagine então você está muito apaixonado por alguém e o local onde você deu o primeiro beijo. Então você lembra tudo, a roupa que você estava usando, o trajeto que você fez. Né? Então você aprendeu, né, e isso foi extremamente importante. Né? Então ocorreu uma alteração, ela é permanente e foi resultado de uma experiência. Mas poderiam ser usados vários exemplos, né? Passar num vestibular, né? Conhecer um local diferente, iniciar em um trabalho, o primeiro dia que você aprendeu a ler ou aprendeu a escrever, né? São experiências marcantes que vão fazer com que você guarde essas informações. Bom, mas e como o aluno aprende? Quais são os fatores envolvidos nessa aprendizagem? Tá? Nós temos alguns. Existem fatores biológicos, né? Fatores que, desde os pais, podem favorecer ou interferir nessa aprendizagem. Né? Então, se esses pais são pais que se alimentam bem, são pais que têm hábitos saudáveis, né? Isso é algo que vai favorecer essa criança desde a sua gestação. Tá? Que mais? Fatores socioeconômicos. Eu deixo aqui uma dica importante para quem gosta de ler, né? Tem um trabalho fantástico de uma colega nossa, chamada Carolina Nicaedo. Né? Ela fez um trabalho incrível em parceria com a Universidade Federal de Luxemburgo, que chama A Pobreza e a Mente. Tá? É mostrando o quanto esse fator socioeconômico ele influencia ou está envolvido nos processos de desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento cognitivo de uma forma geral. Eu aconselho muito a quem gostar do tema dar uma lida. Tá? Fatores ambientais, né? O quanto nesse ambiente que essa criança está, ele tem estímulos, né, favoráveis ao seu desenvolvimento, né? Ele é bem assistido, ele é orientado, né? Então, enquanto esse ambiente é adequado, ou o inverso também é verdadeiro, o quanto esse ambiente é desfavorável, é inseguro, é insalubre, né? Não oferece nenhuma qualidade de vida, né? Ou até expõe a riscos. Isso tem uma baita de uma influência. E fatores emocionais. Né? Geralmente, o funcionamento dos adultos ele tem uma implicação no desenvolvimento da criança. Né? Então, como é que a gente soluciona os problemas dentro desse ambiente ao qual a criança está inserida? Bom, avançando por conta do horário que nós temos, a aprendizagem ela tem uma relação muito grande com a memória.
E na pergunta que eu fiz lá atrás, de quando a criança, né, começa a aprender, quando começamos a aprender, até um tempo atrás, todos nós diríamos, quando nasce. Tá? Mas nós sabemos que as primeiras experiências elas ocorrem dentro do útero materno, é durante a vida intrauterina que ocorrem as primeiras experiências. Tá? São experiências incríveis e que trazem consigo um desenvolvimento inicial dos 5 sentidos. Né? Então, na 10ª semana, ou em torno da 10ª semana gestacional, já existe uma sensibilidade térmica. A criança já tem, então, uma sensação térmica. Lembrando que a pele é o nosso maior órgão, né? E é um órgão extremamente relacionado às nossas sensações. Né? Então, a criança já tem toda uma estrutura que faz com que ela sinta, né, tem essa sensibilidade térmica. Entre a 20ª e a 24ª semana, nós temos, né, o desenvolvimento da audição. Tem umas coisas importantes, né? Que essa audição ela começa até anterior à audição propriamente dita, né? Porque a criança sente também a vibração, né, do som no ambiente. Então, a partir da 24ª semana, os bebês se afastam de sons vigorosos, mas eles movem-se em direção a sons suaves. Para quem já teve a experiência de ter alguém gestante no seu lar ou em sua companhia, sabe que a gente conversa com o bebê, faz carinho na barriga e a gente sabe que existe uma interação, né? Começa a chutar, começa a bater, começa, né, a tentar iniciar um diálogo. Né? Muitos especialistas indicam a leitura de livros, né, desde a gestação, né? Porque isso favoreceria ou favorece, né, esse desenvolvimento auditivo. Tá? Um bebê já percebe, então, os sons maternos, os movimentos intestinais, a circulação, batimentos cardíacos. Tá? Ainda relacionado à gestação, a gustação começa a se desenvolver aproximadamente entre a 20ª e 24ª semana. Né? Há uma taxa de deglutição de substâncias doces. É muito interessante que nos exames novos de ultrassonografias e tal, apesar de o bebê, né, se alimentar exclusivamente pelo cordão umbilical, mas percebe-se, consegue se visualizar, né, o quanto quando a mãe ingere substâncias boas, né, esse bebê expressa uma sensação de prazer, mas o inverso também é verdadeiro. Tá? Desde quando ele ingere líquido amniótico e ele, né, tem o sinal de rejeição, mas quando a mãe também ingere alguma substância e não é algo que é saudável. Tá? Por último e não menos importante, na 16ª semana de gestação, o feto já percebe a luz. Tá? Já existe um desenvolvimento inicial visual que é extremamente importante. Tá? Só uma ressalva aqui, extremamente importante, eu citei as mães, né? E eu gostaria muito que ficasse claro que, assim, nós cometemos muitos equívocos enquanto sociedade, né, até pouco tempo. Então, tudo era responsabilidade da mãe. Hoje nós sabemos que tudo que ocorre antes, durante e pós-gestação é 50-50. Então, o pai, esse progenitor, ele tem 50% de responsabilidade, 50% de cuidado, 50% de tudo aquilo que está ocorrendo, né? Desde que ele porque ele contribui com seu material genético, mas também com os cuidados que ele tem com a gestante e com o bebê durante o processo de gestação e pós também. Né? Existe um trabalho na Coreia do Sul de 2013 que fala da importância disso, do quanto o quanto ao, ao doar, né? Ao passar o seu material genético, o quanto o pai está contribuindo. Então, às vezes a gente fala muito da mãe, né, e traz toda a responsabilidade para a mãe, mas as responsabilidades elas precisam ser divididas. A criança não é gerada sozinha, tá? Então, é responsabilidade de ambos. Então, após o nascimento, o que há é um aumento progressivo da retenção de informação, tá? Então, a gente vai refinando
ativando cada vez mais essas regiões que fazem com que esses 5 sentidos vão se desenvolvendo, a gente vai refinando essas habilidades, tá? Aí a gente entra num tema que já foi muito polêmico, mas que hoje é extremamente. A gente já vê muitos teóricos conversando, que são os períodos sensíveis do desenvolvimento. Tá? O que muitas pessoas chamam de janela da aprendizagem, né? E durante muito tempo houve toda uma discussão porque as pessoas entendiam assim, ah, é, se não aprender até os 3 anos, não aprende nunca mais. Isso não é verdade, tá? O que nós sabemos sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento? Nós sabemos que nos períodos sensíveis são momentos em que o cérebro está mais sensível a algumas experiências. Que experiências, gente? Experiências sensoriais e motoras. Ou seja, o cérebro dessas crianças aprende mais facilmente experiências sensoriais e motoras. Qual teórico dedicou sua vida a desenvolver todo um trabalho teórico, né, descrevendo essas habilidades? Né? Piaget. Qual é o primeiro estágio do desenvolvimento proposto por Piaget? Sensório motor. Tá? Apesar dos seus dados serem inteiramente observacionais, hoje a neurociências e a tecnologia que nós temos nos leva a dar muita razão ao Piaget em relação aos períodos sensíveis. Tá? Sabemos que é algo extremamente importante, ok? Bom, falando ainda sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento, existe um outro tema que já foi alvo de muita polêmica e que já foi alvo de muita discussão, que são os períodos sensíveis do desenvolvimento, né? Que são os marcos do desenvolvimento. Qual é a importância dos marcos do desenvolvimento? Ou quais são as importâncias, né? Ele é uma referência extremamente importante para detectarmos atraso no desenvolvimento infantil. Essa é a primeira coisa importante. Mas só detectar não vai levar nada. Tá? Detectar para uma intervenção precoce, ou seja, ele nos dá parâmetro para identificar e encaminhar precocemente. Tá? Vários casos e várias situações ao longo dos anos e da história foram se beneficiando por isso. A quadro da síndrome de Down, né, é uma dessas situações. Imaginem vocês então que quanto mais cedo a família perceber que há uma alteração e que isso vai gerar, né, uma criança com Down, tá? Não para rotular, mas para intervir. Mais cedo serão realizadas as intervenções. Né? Isso orienta uma conduta médica, mas também orienta uma conduta familiar. E também orienta uma conduta dos profissionais de educação, que podem propor uma estimulação adequada, utilizando-se de estratégias, utilizando-se de estratégias, tá? Entre outras coisas. Bom, esse desenvolvimento, então, e os marcos do desenvolvimento dizem respeito ao desenvolvimento motor, motor fino, linguagem e o social. No desenvolvimento motor, gente, nós temos coisas muito importantes. O desenvolvimento motor, ele se dá de cima para baixo, né? O que nós chamamos de céfalo caudal, né? Então, nós temos aqui uma tabela de referência. De 0 a 2 meses, o bebê está desenvolvendo uma posição simétrica, tentando fortalecer uma musculatura, tá? Extremamente importante para que ele comece minimamente a sustentar a cabeça. Então, nós adultos, muitas vezes, na nossa insegurança e na nossa ansiedade, a gente já coloca o bebê de pé, né? Já deixa o bebê todo mal confortável, porque nós temos uma ansiedade que esse bebê ou comece a andar ou comece a sentar. Isso é extremamente prejudicial. Tá? Temos uma amiga no departamento que sempre conversa com a gente, a Maria Cristina, né? Que é uma excelente TO. E temos várias dicas em relação a isso, do quanto nós adultos, o tempo inteiro, nós tentamos
desenvolver precocemente nas crianças, isso obviamente é resultado de toda uma ansiedade, né? Fazer com que a criança pule etapas. Então, de 0 a 2 meses, posição simétrica predominante, de 2 a 3 meses, sustento incompleto da cabeça. Percebam que o próprio desenvolvimento biológico, ele respeita cada etapa. Então, primeiro ocorre o desenvolvimento, né, da musculatura do pescoço, depois do tórax, depois do quadril, depois das pernas e só no final dos pés, para que nós possamos ter uma marcha voluntária sem apoio, dentro do tempo que se imagina que seja o correto. Tá? Não dá para pular etapa. Então, além de ser céfalo-caudal, né, ele é próximo distal, ou seja, do meio para a extremidade. Não dá para desenvolver essas habilidades inicial primeiro nas mãos para depois passar para o tronco. Não faz sentido. Tá? É o inverso. Daí precisamos ter paciência. Daí a criança precisa de estímulo, de pegar objetos, de brincar, de ter movimentos, percebe? Porque essa estrutura favorecerá, né, o desenvolvimento dos membros superiores, né, das mãos, né, de uma forma geral. Né? Então, existe todo um mecanismo e um processo que precisa ser respeitado. Tá? Bom, então, e o desenvolvimento motor fino, ele depende não só do desenvolvimento motor grosseiro, né? Porque não é só o motor. Existe um cérebro, desde o início a gente está falando disso, tá? Então, desenvolvimento motor fino, né? Ou seja, a habilidade motora intencional e direcionada a uma meta, envolve estruturas cerebrais, tá? Que precisam de estimulação. Então, envolve um córtex pré-motor que produz uma sequência de movimento, né? Exige, né, e envolve um córtex motor primário que executa movimentos específicos, por exemplo, de preensão de pinça, que a gente sabe que necessita de estimulação. Tá? Então, isso é extremamente importante. Uma coisa curiosa sobre o desenvolvimento motor fino, né, é que nós buscamos dentro da educação infantil algumas estratégias e o desenho infantil ele é uma das ferramentas que auxilia e uma das estratégias que auxilia nesse tipo de desenvolvimento. Né? É uma forma de expressão que antecede a escrita. Então, quando a criança faz toda aquela garatuja desordenada, né, quanto mais a gente estimula e incentiva, ela vai dominando essa habilidade até chegar num ponto em que está refinado. Tá? Bom, então com crianças menores é óbvio, a gente precisa utilizar coisas, recursos que auxiliem eles a partir de algo grosseiro para ir refinando. Utilizar giz de cera ou lápis mais grossos para facilitar o manuseio do material, folhas grandes como A3, papel craft, né, para eles irem, né, aprendendo a dominar essa habilidade. Né? Deixar a criança escolher a mão de domínio ou de preferência que ela tem para desenhar. Não dá para aprofundar hoje em lateralidade, mas é uma das coisas importantes. E a gente vem para a linguagem, já avançando que o nosso tempo está bem curto. Tá? A linguagem, né, eu trouxe inicialmente uma breve definição, mas a linguagem é uma das funções cognitivas mais importantes que nós temos. Tá? Então, a linguagem com um propósito comunicativo ela é construída socialmente e culturalmente. Tá? Utiliza a língua falada, escrita, gestos, imagens como modo de expressão. E uma curiosidade importante é que ela é a base para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, a linguagem, né, de uma forma geral, é extremamente importante, tá? E ela é uma base fundamental para a aprendizagem da leitura e da escrita. Bom, os especialistas nos dizem que uma criança com um desenvolvimento típico, por volta de 4 anos e meio, se ela não tiver nenhuma intercorrência, ela já é capaz de produzir todos os sons da fala corretamente.
Bom, eu disse que estava avançando, né? Falando ainda de aprendizagem e memória, como aprendemos? Tá? Aprendizagem, como eu já pontuei também em alguns momentos, é algo muito discutido. Existem vários teóricos, várias visões, várias abordagens que citam esses temas, né? Mas existe um conceito de perfil distinto de aprendizagem, ou seja, perfil de aprendizagem distinto, que traz um pouco daquilo que eu comecei falando no início em relação à diversidade. Ou seja, assim como, né, e o símbolo mostra bem isso, assim como cada um de nós tem uma digital única, não há ninguém no mundo com uma digital igual à nossa, ainda que sejamos gêmeos, tá? Nós também aprendemos de forma diferente. Por quê? Porque somos diferentes. Porque o nosso cérebro, o nosso, né, órgão, ele é diferente na sua organização. Tá? Então isso é muito importante. E por que eu estou falando sobre perfil de aprendizagem distinto? Tá? Porque a gente ouve muita gente falar assim, mas eu sou visual. Né? O fulaninho é visual. Então eu preciso fazer o máximo possível para estimular só a visão. O cicrano é auditivo. Então eu vou estimular só a parte auditiva. O que nós sabemos e os estudos têm mostrado é que todos nós temos todas as habilidades. Tá? Mas a nossa cultura ocidental, a gente privilegia o sentido da visão. Tá? Isso é extremamente importante. Eu uso sempre um exemplo, talvez não seja o exemplo ideal, mas é um exemplo muito bacana de que quando a gente sai na rua para tomar um ônibus, por exemplo, nós precisamos visualizar esse ônibus, identificar o que está descrito nele e entender qual é o seu destino e se isso contempla a nós ou não, se é se contempla a minha necessidade. Né? Isso é muito importante, por quê? Porque será que se todo ônibus chegasse no ponto e dissesse assim, metrô Santa Cruz, será que as pessoas prestariam tanta atenção, né, do ponto de vista visual? É bem provável que não, porque nós estaríamos, né, estimulando outra forma de sentido. Tá? Então nós privilegiamos alguns sentidos e isso faz com que as pessoas, né, entendam no sentido literal. Então eu sou só visual. Né? Não existe alguém só visual. Todos nós temos todos os sentidos. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda coisa é que assim privilegiamos o visual por quê? Porque quase tudo que a gente tem em termos de aprendizagem está relacionado ao visual. Tá? Então, trabalhar com estimulação multissensorial seria o ideal. Tá? Porque cometemos um outro equívoco. Né? Então, se fazer visualmente facilita e contempla a maioria das crianças, eu crio um vício de fazer sempre da mesma forma. Eu nunca vou tentar de forma diferente. Tá? E o ideal é que, como nós sabemos que todos são diferentes, mas que a grande parte se beneficia do visual, talvez um dia, quando eu fizer de auditivo, aqueles que não são contemplados com uma estimulação visual seriam contemplados, né, com uma estimulação auditiva. Bom, tem dois conceitos básicos, eu estou já tentando ir amarrando o nosso tema, né, que são extremamente importantes para a aprendizagem e que envolve o conceito de memória. Tá? O primeiro aspecto que a gente vai falar é da repetição. A repetição ela tem uma grande importância histórica. Tá? Basta a gente olhar para como os nossos ancestrais se organizavam. Tá? Como é que eram passadas as tradições, como é que eram passados os valores, como é que eram passadas as regras. Né? Então sentava-se os mais velhos iam repetindo, e a geração posterior ia repetindo para a próxima. Tá? Mas não só isso, gente. A repetição, né, nós sabemos hoje, com base em estudos, que muitos alunos são bastante beneficiados. Tá? Porque às vezes você falou sobre um conceito, mas naquele dia, naquele momento, a cabeça estava em outro lugar.
tá? Naquele dia, naquele momento, ele não conseguiu guardar. Mas quando eu vou terminar a aula, se eu retomo todos os tópicos que foram passados aquele dia, se eu faço um roteiro do que vai ocorrer no outro dia e ele já fica previamente sabendo, né? Se eu crio, de repente, um passo a passo com os alunos, né? Se eu verifico se eles entenderam, né, aquele conceito que foi explicado, nós sabemos então que a repetição é extremamente importante. O outro ponto sobre repetição é que alguns conceitos são mais facilmente memorizados, principalmente coisas que não fazem, que já fazem parte do meu contexto, mas que às vezes eu não estou muito familiarizado, né? Entre outros aspectos, ok? Mas a pergunta que fica é: a repetição é sempre acompanhada de compreensão? Tá? Tem duas coisas importantes. Tá? Isso não é bem verdade, porque, por exemplo, quantos de nós repetimos coisas, né? Muitas vezes até ouvindo uma música em inglês e a gente não entende inglês, mas repete, e aí a gente acha que está manjando e tal. Isso não é verdade. E a outra coisa é que quando a gente está aprendendo, por exemplo, a tabuada, nós achamos que repetir é o que nos irá fazer aprender. E isso não é bem verdade. O que ocorre é que, à medida que a gente vai repetindo, chega uma hora que a gente compreende a lógica envolvida nessa repetição. E aí sim vem a compreensão, né? Faz sentido. Tá? O outro aspecto que eu vou falar muito rapidamente, por conta do horário, é a aprendizagem significativa. O que se sabe é que, assim, quando a aprendizagem tem um significado mais forte, quando existe uma motivação, quando existe uma emoção, tá? Isso faz com que a informação seja guardada mais facilmente. E se ela é guardada mais facilmente, ela é recordada mais facilmente. Então, quando ocorre a aprendizagem significativa, diversas áreas cerebrais são ativadas e isso facilita a sua recordação quando necessário posteriormente. Tá? Hoje, graças aos estudos e à evolução tecnológica que nós temos, nós sabemos que as experiências emocionalmente carregadas elas ativam nosso sistema emocional no cérebro. Tá? Que envolve todo um sistema límbico, que envolve a nossa amígdala, que é uma região que não é a amígdala da garganta, mas que está envolvida com as emoções. Tá? Então, quando é algo novo e motiva, quando é algo diferente, quando é algo que eu compreendo e que isso faz sentido e tem um significado, essa aprendizagem me faz com que eu guarde mais facilmente e recorde mais facilmente. Tá? Existe um modelo criado nos Estados Unidos chamado de Desenho Universal da Aprendizagem. Tá? Lembrem que lá atrás nós falamos sobre os perfis de aprendizagem distinto, do quanto cada pessoa aprende diferente. Então, o Desenho Universal da Aprendizagem ele traz conceitos extremamente importantes que facilitariam, né, o alcance de todas as pessoas às quais nós estamos tentando desenvolver a aprendizagem. Eu vou citar três aspectos do desenho universal, os três pilares, tá? E quem tiver interesse depois em buscar mais informações, acho super bacana, né? Na internet a gente encontra como UDL, tá? Tem uma grande colega, Bruna Julião, que trabalha muito com desenho universal na aprendizagem. É uma ferramenta essencial nos processos de aprendizagem no mundo todo, e creio que quem for atrás e conseguir entender como esse modelo funciona mais aprofundadamente, certamente vai se beneficiar muito daquilo que está sendo apresentado. Bom, para mostrar um pouquinho como o desenho universal da aprendizagem funciona, o que ele preconiza, nós temos uma chart aqui, né? E imagine então que tem um rapaz cadeirante chegando na escola e ele se dirige ao funcionário. Moço, você pode tirar a neve da rampa? Nesse momento, o funcionário está tirando a neve das escadas e algumas crianças estão aguardando para passar pela escada. Né? Então, o funcionário responde: todas essas crianças estão esperando para usar as escadas. Só quando terminar aqui, vou tirar a neve da rampa. Tá?
E o cadeirante retoma a conversa e dá uma réplica, né? Mas se você tirar a neve da rampa, todo mundo pode usar a rampa, tá? Então, falamos sobre acessibilidade, falamos sobre conceitos que surgem inicialmente da arquitetura, do urbanismo, né? Que imaginem vocês que algumas, se não todas as mudanças que nós fazemos para tornar um ambiente acessível, eles beneficiam quem tem dificuldade de locomoção, mas também outras pessoas que não têm essa dificuldade, mas necessitam desses recursos, né? Então, imaginem que uma rampa pode beneficiar desde um cadeirante, mas alguém que está com carrinho de feira, alguém que está com carrinho de bebê. E esse modelo de acessibilidade, de alcance a todos, ou seja, um lugar ser de fato acessível a todos, ele segue, né, pensando em educação. Então, o desenho universal da aprendizagem ele tem três pilares principais. Tá? O primeiro sabemos que a apresentação do mesmo conteúdo de formas diferentes, isso facilita, tá? Para que esse conteúdo seja guardado. Vou usar esse modelo pensando na educação infantil. Imaginem vocês, então, um livro que conta a história de um sapo. Tá? Então, durante um dia eu faço uma contação de história com o livro contando a história de um sapo. Mas no outro dia, tá, eu faço um teatro de fantoches utilizando a história do livro e contando novamente a história do sapo. E no último dia, nós cantamos músicas e dançamos contando a história dos sapos. Percebe que são 3 dias trabalhando um conceito de formas diferentes e que eu vou minimamente alcançar a maioria, se não todas as crianças? E além disso, eu estarei trabalhando com as estratégias multissensoriais. Isso pode ser aplicado em todas as instâncias da educação, né? No ensino fundamental, no ensino médio, entre outras coisas. Ou seja, apresentar o conteúdo de formas diferentes faz com que alcance mais facilmente os alunos. Tá? A outra coisa importante é que quanto mais eu contextualizar essa informação, né, eu facilito a compreensão desse aluno. Tá? Eu favoreço a articulação entre forma e conteúdo, sabe? Como e o que. E por último, e não menos importante, a gente ainda está avançando nisso no nosso país, né? Mas diferentes formas, né? Nós deveríamos dar diferentes formas dos alunos de expressar o conhecimento adquirido. Né? Então, isso é uma coisa para se pensar. Bom, eu vou avançar bem rapidinho. Nada disso ocorre sem o professor, né? E às vezes a gente espera que o nosso aluno esteja bem desenvolvido e que ele alcance o patamar, mas existem algumas etapas, tá? Que vão desde ajudar esse aluno a focar a atenção, rever aquilo que está sendo feito, apontar onde está ocorrendo o equívoco e, de repente, servir de modelo para esse aluno. Olha como eu faço, olha, faça assim. Isso facilita muito a aprendizagem. Tá? Então, estratégias multissensoriais são coisas que são ferramentas fundamentais no trabalho do dia a dia. Tá? E sem vocês, professores, não há o que fazer. Né? Sem o afeto, sem o papel do professor, que é algo extremamente importante, né? O processo de aprendizagem ele fica muito mais difícil. Tá? Hoje nós estamos vivendo um momento em que, lamentavelmente, a educação não está sendo vista pelos nossos governantes como deveriam. Tá? E que, infelizmente, os profissionais que fazem a educação ainda não têm a valorização social que merecem. Mas a gente está avançando. Precisamos ser otimistas. Tá? Bom, eu estou me aproximando de um final por conta do tempo. Para que a aprendizagem ocorra, né, eu preciso de algumas funções cognitivas, né, o tempo todo, como a atenção, eu preciso ter o foco da atenção, tá? Tendo a atenção e estimulando multissensorialmente, é isso que esses símbolozinhos estão nos mostrando aqui embaixo. Essas informações vão para minha memória de curto prazo, tá? Quando processada, né, o nosso cérebro vai tentar encontrar uma forma de saber se essa experiência é algo que eu já conheço, que eu já fiz, relacionado ao que eu já entendo,
né? O segundo ponto é algo significativo e importante, né? Se for, né, eu vou guardar isso na minha memória ou resgatar o que eu já tenha aprendido anteriormente e a gente vai fazendo links, né? E isso vai para nossa memória de longo prazo. Eu vou avançar por conta do tempo. Quando a gente for pensar como o aluno aprende, não podemos esquecer que existe uma interação entre o corpo e a mente. Né? Então, coisas que favorecem a aprendizagem, a contextualização da informação, tá? A novidade, a motivação é extremamente importante e a abordagem multissensorial que foi tão falada ao longo desse encontro. Coisas que interferem na aprendizagem e que atrapalham: sono, fome, ansiedade, medo, dor, uma relação não muito legal com o profissional que está mediando essa aprendizagem. Tá? Bom, eu vou avançar. Então, três princípios básicos sobre as neurociências, né, e como isso pode ser utilizado na sala de aula. A aprendizagem, memória e emoções, né, nós sabemos que são três áreas extremamente importantes, três aspectos importantes, né, elas são interligadas quando ativadas pelo processo de aprendizagem. Aprendizagem significativa. Tá? Então, como é que a gente pode utilizar essa informação na nossa aula? Utilizar a aprendizagem como atividade social. Né? Os alunos precisam de oportunidade para discutir temas, né? Precisam de um ambiente tranquilo que o encoraje à exposição dos seus sentimentos e ideias. Outro ponto importante é que uma característica do sistema nervoso central é a plasticidade neuronal, ou seja, o nosso cérebro tem a capacidade de se reorganizar continuamente em virtude de mudanças ambientais. Então, quanto mais eu mudo, quanto mais coisas novas eu trago, quanto mais eu vou inovando nas minhas aulas, mais eu vou proporcionando novas atividades e experiências, o nosso cérebro se exercita, né? Ele se acomoda a esses novos conteúdos, ele relaciona com informações já armazenadas, ele tem até a possibilidade de pensar isso futuramente, né? Nós fazemos esse tipo de mecanismo, né? De pensar de como era e como será, né? Planejamos o nosso futuro. E por último, e não menos importante, nós vimos que o desenvolvimento do cérebro apresenta períodos sensíveis, né, para certos tipos de aprendizagem. Mas que se não forem ensinados naquela época, nós sabemos que vai ser um pouco mais difícil, mas que não se esgotam nem na vida adulta. Então, ajuste as atividades e exigências características específicas de cada faixa etária com a qual você trabalha. Por último e não menos importante, temos 9 minutos. Né? No processo de aprendizagem, nós temos dois aspectos importantes, que é a autoestima e o desempenho. Tá? Quando lançar um desafio a um aluno, nós precisamos sempre observar o nível desse desafio. Se ele for muito elevado e a autoestima do aluno estiver rebaixada, ele não vai conseguir fazer e a gente vai fazer com que ele tenha um sentimento de incapacidade. E aquela aprendizagem significativa que nós falamos, ela não vai ocorrer. O que fazer nessa situação? Apresentar atividades em que o aluno tenha 100% de probabilidade de acerto. Tá? E isso vai gerar nele, né, uma motivação, vai elevar a autoestima e ele vai conseguindo vencer os desafios ao longo do tempo. O que mais? Situação 2. Se atentar sempre, eu venho falando sobre isso, no nível de desafio que é proposto. Se o desafio for pequeno e a autoestima for muito grande, muito elevada, isso também vai gerar desinteresse. Né? Principalmente se for algo que se repete sempre, ele já vai saber o que vai acontecer no próximo passo. Isso gera desinteresse e não ocorre aprendizagem significativa. Então, o que fazer nos casos desses alunos? Aumentar o tamanho do desafio. Dar tarefas em folhas avulsas, de anos escolares posteriores, ou lições para que ele possa buscar em casa, né, para que ele possa ter curiosidade e procurar em outros espaços. Por último e não menos importante, desafio em nível elevado, ou melhor, em nível adequado. Tá? Então, o desafio associado à autoestima do aluno. Né?
ele conseguindo, né, responder a esse desafio, isso vai gerar um sentimento de possibilidade, né? O desafio vai ser encarado de forma bacana e isso vai gerar aprendizagem significativa, né? Gera prazer, né? E a recompensa será sempre fazer novas repetições daquilo que ele conseguiu alcançar, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Me desculpem falar correndo, mas era o prazo que a gente tinha de 1 hora. Está encerrando agora. Eu agradeço muito, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail e antes disso eu vou passar um vídeo para vocês, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Tá aqui o meu e-mail. Fico à disposição